Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre diferença de tonalidade, certo? Hoje, quando você coloca um carro para fazer a repintura, o cliente se preocupa muito. Olha, eu quero o meu carro igual, tem capacidade de fazer igual, a tinta igual, eu não quero diferença e tal. Pessoal, é o seguinte, vocês podem ver, a gente está aqui com a Prado, certo? O nosso serviço aqui na oficina foi para fazer as seguintes peças, ó. Nessa lateral a gente está fazendo essa peça, certo? Ó. Esse acabamento da porta dianteira, a gente fez esse acabamento da porta traseira, o para-choque. Nessa lateral a gente não tem nada a ver com o restante dessas peças aqui, ó, coluna, porta e porta. Mas se você notar no posicionamento que vocês conseguem ver aqui, ó, nessa posição que eu tô, você consegue ver uma diferença dessa porta para a dianteira e para a coluna traseira, tá bom? É fato você ver isso. O que acontece? Isso está indicando que essa porta já sofreu uma repintura, certo? É uma diferença que você consegue ver nesse ângulo. À medida que você vai vindo para a traseira do carro, a porta ela começa a escurecer mais, tá bom? Esse carro está todo lixado, ele começou a ser lixado para o processo de polimento. Então, quando você dá o fosqueamento dele no lixamento, ele tende a ficar um pouquinho mais fosco, um pouquinho mais escuro, né? Quando você dá o brilho, ele fica mais claro, vamos dizer assim, tá bom? Então, o que acontece? Vou mostrar aqui para vocês. Vou ficar de frente para vocês terem uma noção, para ver o que acontece de frente. Ó. Olha o que acontece de frente, ó. Tá beleza? A diferença ainda existe. Se você analisar essas peças aqui, ó, ela existe, mas ela reduziu. Então o prata tem algumas particularidades. A distância influencia, certo? O ângulo que você olha a peça influencia. E a luminosidade também influencia, tá bom? A questão do alumínio que é usado, o grão do alumínio que é usado, influencia, ele pode virar ou não. Dependendo da quantidade de demãos que o operador pintar, também influencia. Dependendo da forma que você pintar, se você pinta molhando ou empoeirando, influencia. Então, o correto, pessoal, sempre, em algumas vezes, situações como essa, que a peça ficou mais escura, já é mais complicado você resolver, certo? O aconselhável aqui seria você fazer um alongamento aqui, ó, fazer um degradê, esfumaçar aqui, ó, né, um verniz na peça toda, e você matar a diferença nessa porta aqui também, fazer o mesmo processo, né, alongando, chama-se alongamento, né, e dar um verniz na peça toda. Essa é a situação mais adequada. Então, muito cuidado quando você vai pintar uma peça dessa aqui no meio, ó, certo? E você querer a perfeição, porque não é tão fácil você obter a perfeição, tá bom? A gente utilizou esse carro para dar um exemplo. Não foi a nossa oficina que pintou, nesse caso aqui a gente está sendo claro, a gente está usando essa peça como referência porque a gente encontra muito e a gente vem acertando bastante na entrega com relação à tonalidade, mas isso acontece bastante, certo? É muito interessante que a oficina não entregue esse tipo de defeito, porque que é um defeito, por mais que não tenha tanta culpa a oficina, mas é muito interessante quando a oficina conversa com o proprietário do carro para que os dois cheguem a um consenso e a entrega do carro caia na perfeição, porque essa situação acredito que deve desagradar tanto ao cliente quanto à oficina. Então fica aí a dica para vocês. Essa é uma dica que vocês entendam um pouco mais sobre diferenças de tonalidade. Segue o nosso canal Você na Oficina, ativa o sininho aí para receber as notificações, receber os vídeos. Estamos postando quase que semanalmente nossos vídeos. É muito bacana você engrandecer com relação ao nível de informação. Então, valeu e até a próxima.